a mais um episódio do Comando Talks. Hoje, nosso papo vai ser profundo, provocador e transformador. A nossa convidada de hoje entende isso como ninguém. Hoje a gente está aqui com a Andressa Becker. Ela é engenheira de vida, especialista em alinhamento existencial e autoconhecimento profundo. Ela tem 14 anos de experiência no mundo corporativo e acadêmico e ela vai contar para a gente como ela descobriu a sua verdadeira missão, que é ajudar as pessoas a destravarem o potencial interno e viver uma vida abundante com propósito. Obrigada, Andressa, por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao Comando Talks. É uma honra tê-la aqui. Andressa, eu vou te perguntar, já vamos conversando aqui, que eu já estou muito curiosa para saber tudo ali sobre o seu trabalho. Andressa, você se define como engenheira de vida. O que exatamente significa esse título e como que ele nasceu? Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, um grande prazer e uma alegria também poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, de alegria e de uma palavra para as pessoas. Engenheira de vida. Na verdade, essa suposta profissão, ela não existe formalmente, né? Mas é um nome que eu dei porque, de fato, hoje eu faço engenharia na vida das pessoas. Então, eu venho de uma formação acadêmica de engenharia. Eu graduei em engenharia civil, eu fiz um mestrado em engenharia de produção. E esses 14 anos que você comentou aí de experiência corporativa, eles foram muito na área de gestão de processos, gestão de serviços. Então, eu fiquei muito boa em analisar processos, gargalos, pontos de melhoria, indicadores, planejamento estratégico. E eu fiz isso para as empresas durante esse período. Só que, num determinado momento da minha vida, mais ou menos lá por 2015, as coisas começaram a não fluir muito bem. Então, eu era uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, carreira, casamento, filhos, né? Então, já contando aqui, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos. E aí, nessa época, eu entendi que um ciclo estava se fechando e que eu precisava abrir um outro ciclo. E aí, então, que eu fui migrando para o desenvolvimento humano. Então, hoje, quando eu falo engenheira de vida, é porque, de fato, eu sou uma engenheira mesmo. Só que eu atuo num único processo, o mais importante de todos, a vida. Então, eu tenho muita facilidade de mapear um processo, identificar padrões, entender gargalos, propor melhorias, criar planos, metas, indicadores, acompanhamento, estratégias. Só que isso para a vida. Então, sim, é uma engenharia de vida, portanto, eu me denomino como engenheira de vida. Eu acho esse título muito legal, porque a questão da engenharia, ela te traz esse conceito de construção, né? E eu acho que ela talvez até racionalize certas coisas, né? Eu acho muito interessante quando você coloca, a gente já teve a oportunidade de conversar, né, outras situações, e eu achei muito interessante e provocativo mesmo, né? Então, é inusitado por quê? Porque sim, a engenharia ela é científica, ela é racional. E quando você coloca isso em cima de um olhar humano, porque o ser humano não é uma máquina perfeita, as coisas não são 2 e 2 são 4 necessariamente. Mas quando eu consigo colocar um olhar racional, entendendo que eu posso estabelecer limites, que eu posso criar estratégias, que eu posso ser intencional, que eu posso mudar padrões. Isso fica um pouco inusitado. Então, essa junção de ciência com abstrato é algo inusitado. Nossa, muito, muito mesmo. E hoje você trabalha com processo intensivo, né? De 25 horas, que combina 40 ferramentas diferentes. Você pode me explicar um pouquinho como é que funciona na prática o teu método? Então, hoje eu me especializei literalmente em destravar as pessoas. Eu tenho um slogan que é destrava e caminha. Só que essas travas, elas têm graus de complexidade. Então, eu posso trabalhar com travas mais simples, assim como eu posso trabalhar com travas mais complexas. Quando eu estou falando de travas mais complexas, o que seria um exemplo, né, de trava complexa? Por exemplo, a mulher
né? Quantos anos você tem, Nina? Vamos lá, quantos anos você Ai, tem? adoro. Vou ganhar uma consultoria, gente. Vamos lá. Adoro, adoro. 47. 47. Ótimo. Sou público, né? Super público. Porque as mulheres ali, na casa dos 40, 42, e depois, perto dos 50, ali 47, 48, 49, ou seja, nos setênios, tá? O setênio do 42 e o setênio do 49, as mulheres, os homens também, tá? Mas as mulheres, elas passam por um negócio chamado crise existencial. Crise existencial. O que que é isso? Isso é uma trava um pouco mais complexa na vida, porque a pessoa, ela fica num limbo, ela começa a questionar. Então, assim, normalmente são mulheres bem-sucedidas, que já têm uma carreira estruturada, que já têm uma família constituída. Só que num determinado momento ela entende que não é mais fazer, dinheiro, 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 porque isso ela já conquistou, ela já alcançou isso. E aí ela começa a questionar no sentido de o que eu posso fazer para ter mais propósito? Como eu posso deixar um legado? Eu quero fazer algo que faça sentido. E ela começa a questionar, então ela entra num processo de crise existencial. Algumas vislumbram uma aposentadoria, só que é uma aposentadoria de trabalho. Porém, ela está chegando a recém na meia-vida. Hoje as pessoas vivem muito. E o que eu vou fazer depois disso? Eu vou ficar inútil? Não, né? Então, surge esse questionamento e isso gera uma trava mais complexa, porque a pessoa fica estagnada, ela não consegue avançar. É como se ela chegasse num patamar de resultado e ali ela para. Então, crise existencial é um bom exemplo de uma trava, onde esse processo imersivo que você mencionou, ele é bom. Então, as minhas soluções hoje, elas vão nesse sentido de resolver travas simples e complexas. E esse processo seria para uma trava mais complexa. Né? Então, eu acabei me especializando nisso. Tá? Então, crise existencial é um exemplo, mas tem outros exemplos. Por exemplo, repetição de padrão financeiro, repetição de padrão de relacionamento. Quando tem um ciclo novo na vida, né? Então a pessoa separou, ou surgiu uma maternidade, ou uma própria transição de carreira. Então tudo isso são travas. Por que são travas? Porque eu não tenho o resultado que eu poderia ter, né? E aí requer um olhar um pouco diferenciado. E eu acho assim, às vezes a gente tem essa. Quando a gente está dentro do problema, né, dentro da crise, é difícil às vezes você conseguir olhar e ver caminhos, né? Ver saídas. E às vezes são coisas muito pequenas, não nesse caso, mas eu digo assim, decisões que você tem que tomar. Só que também é difícil às vezes você querer tomar essas decisões, né? Então, eu sempre comento o seguinte, né? É muito difícil a gente ver a ilha estando dentro da É ilha. verdade. É impossível. A não ser que você suba um drone, né? Então, aí, nessa hora, que é interessante a gente buscar ajuda externa, né? Então, assim, aqui já vem também um mito, né? As pessoas, às vezes, têm uma certa resistência com autoconhecimento. Por quê? Porque, gente, se eu não der conta de resolver, eu sou burra, eu sou incompetente, eu sou incapaz. Só que não, né? Então, quando eu preciso desse direcionamento, é importante eu saber que talvez com ajuda eu vou mais rápido e vou mais longe. Eu resolvo logo, sabe? E eu passo isso, eu quebro isso, eu resolvo essa trava. Eu tenho esse direcionamento, essa estratégia para eu poder, enfim, ter os resultados e alcançar os sonhos que eu quero. Porque tudo que você pode e você quer, você tem condições de fazer. É só você destravar, né? É só destravar. É só destravar. Não, e outra coisa que você estava falando ali, né? Eu fiquei pensando aqui, eu falei, gente, o autoconhecimento, ele é um processo doloroso, né? Eu acho que assim, é muito difícil você olhar para dentro de si mesmo, mas ele é libertador, né? Isso. Então, assim, eu gosto de fazer analogia com o mundo corporativo, até porque eu venho de lá, né? Então, assim, quando uma empresa não vai bem, ela necessariamente vai ter que fazer mudanças. Então, ou ela vai mudar processos, ou ela vai mudar as pessoas, ou ela vai criar produtos novos, ela vai ter que agir. Porque se ela continuar fazendo a mesma coisa, ela não vai prosperar, não vai expandir. E na nossa vida é a mesma coisa, né? Então, tem momentos que eu preciso fazer gestão de mudança na minha vida.
E aí, por isso que é um processo doloroso, porque mudar É difícil, dói, né? é difícil. Lembra antigamente tinha um livro, Quem Mexeu no Meu Queijo? Isso mesmo, é isso mesmo. Então, essa mudança, quando a pessoa olha e fala assim, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo isso. E a gente tem uma tendência a se apegar ao como, ao processo, e esquece de vislumbrar que o resultado depois é transformador, é libertador, é maravilhoso, né? Então, Uhum. assim, é igual criança, né? Que você fala assim para criança, para você comprar um celular, você vai ter que guardar um pouquinho no teu porquinho todo mês, e a criança não entende, mas demora e demora. Mas quando ela consegue comprar, uau, que legal! E o Faz sentido. autoconhecimento é assim também, né? Por isso que é doloroso. É, porque ele não é imediato, Não é né? imediato, é um processo. E eu acho que as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? As pessoas querem o resultado sem passar pelo processo, né? Então, muitas pessoas sim querem o resultado sem. Querem a varinha de condão, né? Assim, plim, 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 tá tudo resolvido, né? Uhum. Só que a gente precisa ter mudança de postura, mudança de hábito, mudança de rota, né? E é como construir músculo na academia. Se eu for só uma vez, eu não vou ficar musculosa, não tem jeito não. É difícil, né? Não tem Dura até jeito não. tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina, E né? assim, você fala desse desalinhamento, né, existencial. Como que geralmente as pessoas notam isso? Quando que eles, assim, tipo, qual que é você falou dos setênios e tal, mas assim, em que momento geralmente esse desalinhamento existencial acaba surgindo com mais força? Então, assim, ó, eu costumo dizer que nós somos uma essência, tá? E a gente está aqui nessa existência por um propósito maior. Todo mundo tem, né? Claro que o propósito maior, maior mesmo, é evolução com amor e desapego. A gente está aqui por um processo evolutivo. Então, a gente tem uma essência e essa essência, em tese, a gente deveria melhorar ela ao longo da vida. Só que num determinado momento, por razões de ambiente, de cultura, de estímulo, de condições, a gente vai adaptando a nossa essência. E aí chega um determinado momento, dependendo do quanto eu tive que adaptar, eu gero um gap, uma distância entre a minha essência original e a minha essência adaptada. E quanto maior é essa distância que eu gero, mais trava eu tenho, mais frustração eu tenho, mais falta de fluidez eu tenho. Então, o que é desalinhamento? Desalinhamento é eu não resolvo as questões do meu ego desajustado. Então, por exemplo, eu tenho uma questão de intolerância, de impaciência, de preguiça, e eu não olho para isso. Então, num determinado período, isso vai me gerar prejuízo. Ou eu tenho questões relacionais que eu também não olho. Então, eu nasci, aí eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, eu não tenho uma boa relação com meu pai, o meu casamento é uma porcaria, eu não me dou bem no trabalho com ninguém, eu gero conflitos, intrigas, brigas, né? Eu tenho a sensação que eu sou sempre a pessoa errada. Aí no profissional, eu faço, trabalho, meu Deus, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Eu não prospero. E espiritualmente, eu não quero saber de ser um ser humano melhor, não, porque afinal de contas eu vou morrer. Pra que eu vou ficar tendo trabalho? Né? Então, o desalinhamento, ele passa por essas questões pessoais, relacionais, profissionais e espirituais. E qual que é a sensação da pessoa? A sensação é de trava. Então, ela sente frustração, ela sente que ela está de mãos atadas, ela sente angústia, aflição, coração acelera, tristeza, pautas de depressão. Isso indica desalinhamento. Quando que eu sei que eu tô alinhada? Quando tudo dá certo. Sabe quando você olha e fala assim: "Nossa, fulano nasceu com o bumbum virado para a lua, tudo dá certo para ele". Só que não, ele está alinhado, ele está em fluxo. Então parece que ele tem sorte, não é sorte, é alinhamento. Que Então, legal. ele vai bem, sabe? Ele sente preenchimento, plenitude, felicidade, alegria, as coisas dão certo, ele prospera, ele faz dinheiro, ele contribui, ele tem nobreza de espírito, presença de espírito, ele é um ser humano maravilhoso. Então, isso é estar alinhado.
Isso é como estar fazendo o que tipo, fazendo o que você nasceu para fazer no lugar certo, né? Porque a gente tem muito essa sensação. Quando você foi falando, assim, eu falei, gente, eu me vi muito nesse lugar. Porque eu fiz um processo de transição de carreira, né? Eu trabalhei, e aquela coisa, a gente pega, numa época da vida, a gente é assim, muito, tem que entrar na faculdade, 17 anos, tem que escolher o que você vai fazer na vida. Aí você tem que arranjar o primeiro emprego. Aí até, né, você tem, assim, digamos, uns milestones, assim, né? Tipo, tem uns marcos da vida que você tem É uma que convenção social. É. necessariamente, né, quando você é jovem, você tem que entrar na faculdade com 17 para 18 anos. Você tem que casar tem que, entre muitas aspas, né? Até tanto tempo, comprar uma casa, comprar um carro, ter filhos. E meio que muita gente coloca, eu falo, né, que eu coloquei o negócio de cavalo aqui assim e fui. E aí, quando eu estava prestes a fazer 40 anos, o que que aconteceu? Eu falei, gente, o que que eu estou fazendo aqui? Olha, aí, ó, crise existencial. O que eu estou fazendo aqui? Eu estava ganhando bem o salário que eu queria, não estava na empresa que eu queria, mas eu estava ganhando o salário que eu tinha colocado como meta para mim. Mas aquele valor me custava muito, no sentido de que custava fisicamente, psicologicamente, do convívio das pessoas, porque eu viajava muito. Então, assim, não valia o preço que eu estava pagando por aquele salário, né? Que era uma coisa que eu tinha. Então, o teu trabalho ele ajuda a gente a colocar as coisas no lugar nesse sentido? Exatamente. Esse é o meu trabalho exato. É nessa hora que eu entro e que eu consigo auxiliar, né? Porque isso que você falou, né? Eu tenho que casar, eu tenho que comprar a casa. Aí a pessoa casa e começam a perguntar, tá, e daí quando é que vai vir o filho, né? Isso é um script de felicidade, imposto pela sociedade. Sim. E muitas pessoas têm a falsa ilusão de que se elas seguirem esse script, elas serão felizes. Só que não, porque a tua essência é uma essência, a minha é outra. Então você é uma potência em algumas coisas, eu sou potência em outras coisas. E quando você coloca a tua potência a serviço do universo, digamos assim, você entra em fluxo, você está alinhada, né? E quando vem essa crise existencial, você trava, porque aí você começa de fato a questionar, né? Então tá, o que que eu vou fazer? O que que faz sentido? Esse salário está custando muito, o preço que eu estou pagando para ter esse salário é muito alto, né? Então, nesse caso, quais são as questões? Tem que dar uma olhadinha, né? Vamos ver o que que tem de ego desajustado? Vamos ver nos relacionamentos o que que precisa harmonizar? Vamos ver o teu servir profissional, porque esse é muito importante. A gente vive no mundo material, a gente precisa de dinheiro. E quanto mais dinheiro, melhor, né? Assim, dinheiro é maravilhoso, porque ele traz muitas possibilidades de acesso, de tudo. E vamos dar uma olhadinha nas questões espirituais também, porque, afinal de contas, a ciência já prova, além do nosso corpo físico, nós temos mais 6 corpos sutis. Então, nós temos um campo energético ao nosso redor. E se eu não cuidar disso, eu também entro em ruína. Porque não é só o corpo físico, né? Tem uma coisa além. E eu sempre falo, não é porque eu não vejo que não existe. Não é porque eu não acredito que não seja verdade. Então, tem muitas coisas para a gente olhar. E é bem nessa hora que eu entro, tá? É bem nessa hora que a gente faz um processo chamado Mapa da Vida Abundante. Gostei. Já gostei desse nome. Já gostei desse nome. E o que que entra? O que que você olha nesse mapa? Então, esse mapa da vida abundante, ele é um processo completo de gestão de mudança pessoal. Para buscar as travas, os padrões, destravar e caminhar. Então, nesse processo, ele é um processo feito em formato imersivo. Aí tem bem a junção da engenharia com o desenvolvimento humano, tá? Então, a gente trabalha ali cerca de 25 horas fazendo uma visão 360 graus. Então, eu vou olhar aspectos pessoais, relacionais, profissionais, espirituais. Vamos identificar tudo que está em desalinho, tudo que precisa resolver, e aí a gente trata, e esse tratamento é um tratamento energético. Então, eu uso sim de 30, 40 ferramentas num processo como esse, porque, claro que cada pessoa é uma pessoa, mas eu preciso resolver as coisas que estão impedindo você de avançar. E esse tratamento energético, ele faz a gente ampliar a frequência. Então, se hoje você magnetiza uma realidade para você vai passar a magnetizar outra coisa. Por isso que é uma gestão de mudança que a gente faz.
E aí você sai com um mapa. O que eu tenho que fazer? Que ações eu tenho que fazer? Como que eu vou alocar essas ações na linha do tempo? Como que eu vou acompanhar se eu estou avançando ou não? Como que eu vou medir os meus resultados? Aí entra toda a engenharia, né, em cima, para poder fazer você, de fato, avançar, né? Então, aí destrava mesmo. Então, nesse caso da transição de carreira é maravilhoso, porque aí a gente entende, tá, onde está o meu servir profissional mais próspero? Onde eu sou mais útil dentro da grande obra? Aonde o meu servir de fato importa, impacta e eu tenho retorno com ele, né? Então, assim, eu posso ter uma carreira próspera, maravilhosa, que eu trabalhe de domingo a domingo e que seja leve. Exatamente. E acho que esse ser leve não tem talvez a ver com a questão muito assim, da facilidade ou dificuldade do trabalho, né? É muito mais o quão bem você se sente executando essa tarefa, estando, servindo, né, como você fala, nessa função. Sim, porque as pessoas confundem. Ah, leveza é eu ficar deitada no sofá vendo Na rede, televisão, na na rede, rede. na praia, tomando caipirinha. É esse o trabalho que eu quero. Não, gente, não tem resultado sem determinação, sem envolvimento, sem dedicação. Não existe resultado sem dedicação. Ponto. Então, assim, não tem como eu prosperar muito fazendo pouco, tá? Não quer dizer que tenha que ser pesado. Então, assim, eu tenho que ter muita dedicação. Quando eu falo trabalhar de domingo a domingo, é porque eu sou a pessoa certa, no lugar certo. Então, isso é leve para mim fazer. Não me requer um grande esforço, não é um sacrifício que eu fico cronometrando o tempo para acabar, ou que eu fico pensando assim, nossa, agora chegou segunda-feira, que saco. Tem aquela, como é que é a síndrome do domingo à noite, né? É, do Fantástico. Do Fantástico, é. A depressão. A depressão. Então, é isso. E tem um lugar que é mais fluido, tá? E que vem mais dinheiro com mais facilidade. Todo mundo tem. Você só precisa saber qual é o seu. Acessar, né? Isso. Ai, já quero esse mapa aí para eu acessar o meu. Porque, mas eu concordo, assim, tipo, quando você fala, tudo faz muito sentido, porque realmente, quando a gente tá, quando a coisa fica muito difícil, a gente começa a reclamar demais, quando a gente se coloca nesse lugar de que, ai, que nada dá certo para mim, ai, que não sei o que, você entra na queixa, eu acho que isso bloqueia tanto. É claro, a gente não é às vezes a gente não é de pedra, né? Assim, a gente não, às vezes, né, enfim, a gente tem nossos momentos que a gente questiona, né? Assim, ai Deus, por que comigo? Mas também se a gente ficar presa no problema, a gente não consegue encontrar a solução, né? E a vida é feita de ciclos. Veja, a gente se apega muito a coisas, a pessoas, a momentos, a títulos, né? Então, assim, a grande fonte de dor e sofrimento das pessoas é o apego. Uhum. Então, ai, nossa, agora eu cursei engenharia. Eu tenho que fazer engenharia até me aposentar, porque afinal de contas eu me dediquei, eu estudei, eu fiz faculdade, aquilo teve um investimento dos meus pais, meu, foi tempo, energia, dinheiro e tudo isso. Só que veja, naquele momento engenharia era importante e pode ter certeza que ela me preparou para eu estar onde eu estou hoje. Então a gente vai subindo o degrau, né? E se eu fico apegada naquilo, eu não consigo avançar. Então, é por isso que dizem assim, a vida é feita de ciclos. Porque é isso. Se eu entendo que nesse momento, até aqui era bom, a partir daqui não está mais bom, né? Opa, o que está acontecendo? Estou sentindo angústia, está me dando palpitação, tenho náusea, dor de cabeça. Opa, tem alguma coisa errada, né? Qual é o próximo ciclo? E esse próximo ciclo não significa que você é fraca, que você é um fracasso, que você não deu certo, que a vida é ruim, que é só com você. Não, é só um ciclo. E você vai aproveitar o ciclo anterior como base para o próximo ciclo. Não, e hoje em dia eu acho que assim, isso está muito mais claro na cabeça das pessoas. Eu acho que talvez até muito porque tenha mais opções, né? Hoje, por exemplo, você inventou essa profissão, né? Uhum. Você inventou, no sentido de bom mesmo da questão de tipo, você inventou um trabalho, uma outra, um outro lugar para você que Isso, você. eu juntei coisas. Juntei a Exatamente. minha experiência, juntei a É, minha bagagem, meu é, conhecimento e uso isso a serviço, aham, né? Então, exatamente. mas eu acho também, Nina, que tem muito a ver com a forma como a educação foi conduzida. Então, os nossos pais tinham aquela questão assim, ai, tem que fazer.
sabe? Não, você não pode reclamar, não. Você tem que fazer, não pode mudar. Então, tinha aquela cultura, né, do serviço público. Vai trabalhar no Banco do Brasil, funcionário Isso. público federal e tal. Isso. Então, era uma cultura onde eu desistir não pode. Não. Não é bem visto, né? E Uhum. parece que eu estou desistindo. Mas, como eu falei, não é uma desistência. É apenas uma É uma mudança de rota. É. É uma mudança de rota. E ainda bem que a gente pode, né? E assim, hoje a gente tem, como você falou, a gente está vivendo mais, né? Então, assim, a gente pode ter uma, duas, três, quatro profissões na vida, por que não? É claro, né? Assim, por exemplo, dependendo, hoje em dia eu tô com 47 anos, dificilmente eu vou ser médica. Mas, assim, você consegue experimentar outras facetas, né, da existência profissional e pessoal também, né? E me conta uma coisa, da onde você falou um pouco de apego, você falou um pouco de, né, de espiritualidade, da onde vêm esses conceitos? Da onde você trouxe né, esses conceitos? Então, assim, ó, quando eu comecei a fazer o meu processo de transição de carreira, que foi lá mais ou menos em 2015, eu comecei a estudar muitas coisas. Até uma pós-graduação de psicopedagogia clínica e institucional eu fiz, porque eu queria entender qual era o processo de aprendizagem das pessoas. Então, eu era a única engenheira na sala de 45 pedagogas. Deve ter sido bem interessante. Bem interessante, bem interessante. Então, eu fui estudar muitas coisas. E quando eu decidi que aquilo que tinha dado certo para mim, ou seja, eu tinha encontrado a resposta da seguinte pergunta: tá, se até aqui estava bom e eu era a pessoa certa e agora não é mais, onde é o meu lugar certo? Então, eu me dediquei a estudar para responder isso. Onde é o meu lugar certo? E aí, eu passei de 2015 a 2019 estudando muitas coisas, tá? Eu falo que eu fiz uma segunda faculdade autodidata, né? Uma faculdade livre, porque eu fui buscar as disciplinas para estudar. Então, eu fui estudar coaching, o que existia de coaching, né? De vida, de negócios executivo, master coach. Fui estudar ferramentas de perfil comportamental. Enfim, fui estudar coisas científicas. Mas também aquilo não me respondia integralmente tudo que eu queria saber. Então, aquela profundidade de questionamento de alma, aquilo não me saciava. E aí, eu, enfim, em 2019, comecei a atender. Falei assim, bom, se eu resolvi para mim, em 5 anos, eu posso ajudar alguém a resolver, talvez, em 6 meses. Né? Mais ou menos assim. Sim. E foi o que eu comecei a fazer. Só que ainda assim, só com a ciência, eu não conseguia responder tudo. Eu via que as pessoas tinham muito potencial. Eu entendia que elas poderiam ter muito resultado além do que elas estavam tendo, e não é que elas não estavam tendo. E eu não conseguia explicar. Então, eu comecei a buscar outras coisas. Foi aí que eu incluí esse olhar da espiritualidade junto. Então, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de doutrina espírita, eu não estou falando de, sei lá, espírito obsessor e essas coisas. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de conexão universal, de ter algo maior, de saber que a gente é conectado a algo maior e que eu preciso ter presença de espírito e que eu preciso ter nobreza, valores, que eu preciso trabalhar em relação a isso. Então, aí eu passei a estudar também a espiritualidade. Então, hoje, a espiritualidade ela faz parte do meu trabalho, quando a gente entende que a gente é uma centelha divina. Quando eu entendo que que eu tenho uma consciência, que eu sou uma essência, que eu preciso colocar essa essência a serviço, que é através de mim, não é sobre mim, é através de mim. E isso gera resultados incríveis. Quando eu faço uma elevação energética, uma conexão com a tríade superior. O que é tríade superior? Aí tem vários nomes, tá? Tem vários autores e vários nomes, mas basicamente eu acesso a uma biblioteca pública de sabedoria divina, e ali eu busco as respostas que eu preciso. Então, quando eu tenho essa conexão, esse acesso, a vida fica maravilhosa, incrível, tudo dá certo. Então, os resultados realmente eles ficam extraordinários. E quando você fala em espiritualidade, não tem nada a ver com a religião, né? Não tem nada a ver com a religião. Porque eu posso ser uma católica espiritualizada, como eu posso ser uma evangélica espiritualizada, como eu posso ser até um ateu espiritualizado. Né? Não tem nada a ver. Inclusive, eu atendo pessoas independente de crença religiosa.
Isso é bem importante a gente ressaltar, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Ah, gera muito burburinho, É, muito né? ruído, né. Então, por exemplo, hoje de manhã, né, antes de vir para cá, eu atendi uma cliente com numerologia cabalística. Aí ela olha e fala assim: "Tá, mas, a minha crença não acredita nisso", porque ela é evangélica, né. Uhum. Eu disse assim: "Não tem nada a ver com crença religiosa. O que a gente vai tratar aqui é uma janela de tempo chamada de vida, desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, porque isso são 2 fatos, todo mundo tem data de nascimento e data de óbito. A única diferença é que eu não sei quando é a data de óbito, né, nem quero saber, Espero que não seja em não breve. quero saber. Mas, assim, o que é que eu faço nessa janela de tempo? Como eu vivo da melhor forma possível, né? Para onde eu vou? O que que eu faço? Que caminhos eu sigo? Que estratégias eu sigo? Como que eu vou ter uma vida bem-sucedida? Né? Se eu chegar lá no teu último dia e eu perguntar: "E daí, Nina, tua vida foi bem-sucedida?", o que você vai responder? Ai, não sei. Então, né. Então é sobre isso, e isso não tem a ver com crença religiosa, não é místico, não é bruxaria, não depende de talentos ocultos, de vidência ou qualquer coisa do gênero. E eu falo que ainda não sou mãe de Ná, porque eu não consigo acertar a data de óbito, gente, não dá, Ainda não, ainda né? não. Precisa, digamos, aperfeiçoar esse mapa. Ah. Não, e quando você fala em numerologia, você leva em consideração quais números? É a data só de nascimento? O que mais, assim? Então vamos lá. O nome? A numerologia é uma das ferramentas que eu Sim. também fui estudar, porque ela traz essa questão da essência, tá. Então ela tem sim uma coisa de espiritualidade envolvida, porque ela traz a nossa essência, a nossa centelha divina. Então, hoje a numerologia ela é científica, né, é o estudo dos números, então conta a lenda, conta essa história, né, conta a ciência que a nossa data de nascimento e o nosso nome de registro, eles têm códigos, eles têm valores numéricos, porque o universo ele é todo matemático, né. Então, o dia que você nasceu e as letras que, compõem o seu nome, elas têm valores numéricos, e a partir disso se geram códigos. Então, cada pessoa tem o que eu chamo de CPF divino, ou CPF universal. O nome que você quiser dar, não importa. O que que é esse CPF divino? Você tem energia, frequência e vibração. Então, é a vibração, é a tua frequência energética. E é a partir desse CPF que você consegue ser decodificada. Aí eu consigo ler tua essência. Então, eu uso a numerologia para conversar com a pessoa dentro da essência que ela é. Porque você já imaginou, se eu acordo hoje, vou atender a cliente acorda com dor de cabeça e fala assim para mim: "Ah, hoje eu não estou afim de conversar, não quero contar nada não". Entendi. Eu não posso depender da narrativa. Se eu for depender da narrativa, às vezes a gente tem uma narrativa míope a nosso respeito. Então, assim, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Não, eu não acredito que eu sou boa nisso. Quem disse que eu sou boa nisso? Né? Então, não é sobre o que você acha que você é sobre quem você é. Entendi, que bacana, né? Por exemplo, você falou da questão da frequência, vibração e tal. É por isso que muitos atores e atrizes, eles mudam de nome, porque várias, você sempre vê, assim, agora é o momento Léo Dias. Porque vira e mexe aparece uma notícia, fulana mudou de nome, a fulana colocou mais uma letra no nome. A fulana, tipo, usava o nome tal, aí passou a usar o nome tal e começou a fazer sucesso. Esse dia tinha uma notícia sobre a Paola Oliveira. Eu acho que ela é Paola Caroline, ou Caroline Paola, e aí, como Caroline, ela não estava dando certo, daí mudou para Paola, começou a fazer sucesso. É sobre isso? Então, vamos lá. De novo, nós temos uma essência, tá? Você Aham. nasceu com a tua essência, você tem a tua essência. A tua essência é única, é tua. Só que a gente consegue ter influências energéticas, favoráveis ou desfavoráveis. Então, tá, se eu conheço a minha essência, eu posso potencializar a minha essência. Então, sim, os artistas, eles fazem esses estudos. Por exemplo, o Pelé, ele tinha uma assinatura, né? O Silvio Santos também tinha. A Lady Gaga, né? A Lady Gaga, o nome dela, Lady Gaga, ele é um nome que a energia do nome é uma energia universal. Então, ela escolheu por conta disso, para ser universalista, tá? Então, eu posso potencializar. Por exemplo, quando eu caso e eu coloco o sobrenome do marido, eu posso estar influenciando positivamente a minha essência ou negativamente a minha essência, né? Porque é uma influência. Eu não mudo a minha essência, mas eu influencio ela de forma positiva ou não. Por quê? Porque é energia.
tá? Então, existem bloqueios energéticos. Então, eu posso lidar com esses bloqueios energéticos de forma inteligente. Então, a numerologia também é usada para isso. Não é manipulação, é influência. Entendi. Então, por exemplo, assim, puxando para mim, aquelas assim, consultoria. Até hoje foi engraçado, quando eu peguei o Uber para ir para numa reunião que eu tinha de manhã, o Uber falou assim, meu nome é Vanina, né? Vanna. Só que as pessoas, geralmente, elas não leem Vanina, elas leem Vânia, porque a gente tem aquele lance de você não ler letra por letra, você, tipo, o teu cérebro te engana, né? É que você já tem referencial estabelecido. Então, muitas vezes as pessoas, tipo, a correspondência em casa é tudo Vânia, Vânia, Vânia. Isso me causa um desconforto. Tipo, poxa, é chato o tempo inteiro as pessoas não saberem o teu nome, perguntarem como, perguntarem o quê, enfim. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área comercial, e eu tinha me apresentava muito para as pessoas, e, enfim, muita essa coisa de trocar cartão e tal. E aí eu via que as pessoas, às vezes, ligavam na empresa e falavam qualquer coisa. Daí eu falava, gente, qualquer coisa que ligarem aqui que comece com V, você pode passar para mim que deve ser eu. E é uma coisa assim que, não que eu não goste do meu nome, é muito diferente, eu gosto, só que ele causa um efeito. E eu nem sempre gosto do efeito que ele causa nas pessoas. Talvez seja uma coisa muito minha, assim, do tipo, ai, que saco, de novo vou ter que explicar o meu nome. Talvez seja, talvez tenha bloqueio energético, talvez sim, talvez não. Porque você pode, de novo, né? Então, eu vou dar o meu exemplo. O meu nome completo é Andressa Becker Silva. Profissionalmente, eu não uso Silva. Ah, Andressa, você está negando a sua história? Não. É que quando eu coloco o Silva, tem sim um bloqueio energético. E quando eu coloco só Andressa Becker, ele fica livre desse bloqueio energético. Então, é mais favorável para mim, porque energeticamente me favorece. Né? Então, talvez o seu caso seja um caso desses, de ter que analisar o Vanina, o Nina, Nina Machado ou só Nina, né? Ou Vanina Machado, ou... E eu nem gostava, eu sou Vanina Andréa Machado, para melhorar. Aí o Andréa já faz muitos anos que eu suprimi, ele tá lá na minha certidão, tá lá na minha carteira de motorista e tal, mas assim, eu já dei uma suprimida nesse Andréa aí, já não divulgo. Aí por isso que as pessoas também, que perfil de Instagram que eu vou colocar? Não, eu quero colocar, eu vou testar e tal, 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 tal. Então, é porque tem sim. Se você for estudar numerologia, assim, eu estudei numerologia, eu tenho habilitação para fazer mapa de nascimento, mas eu não atuo como numeróloga, né? Assim, numerologia não é a minha função master, digamos assim. Ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, isso, que eu domino e eu utilizo para outras coisas. Mas é possível a gente estudar esses bloqueios energéticos. Então, quando você vai estudar numerologia, tem um negócio que chama triângulo invertido. Depois você procura lá. No triângulo invertido aparece sequências, aparecem os bloqueios energéticos, né? Então a gente consegue, ao trocar uma letrinha, mudar um acento, colocar uma letra dupla, eu melhoro isso, né? Por exemplo, o meu perfil do Instagram, já vou até falar. É andressabecker.oficial, só que oficial tá em inglês, é official, com 2 Fs. Por quê? Porque com 2 Fs ficava bom, com F só não ficava. Olha só, tem isso. Tem isso. Isso é bem legal para agência de marketing, né? Que cuida de conta de Instagram, assim. É legal, porque sem sem bloqueio energético, as coisas fluem melhor. Flui melhor. Que bacana. Não, esse negócio é um negócio que eu acho que eu acho que eu vou querer de fazer. Porque não, é uma coisa que. E eu fui assim, da minha casa até o meu compromisso, explicando o meu nome para o motorista do Uber. Não que eu ache isso ruim, não é isso. Mas assim, é o tempo inteiro. Assim, a pergunta é como. E aí eu comecei a usar o Nina nesse contexto, de facilitar a vida das pessoas. Eu nem gosto muito, porque eu sempre achava, quando eu era mais nova, que Nina era nome de cachorro. Não é? Você vê lá, nomes mais dados para cachorro é tipo Nina, tá lá, é tipo Nina Mel e top 3, assim, né? Então, mas eu percebia que pelo menos me tirava o como, sabe? Então, para mim era mais leve. Meu pai ficou bravo, assim, você não gosta do seu nome? Eu falei, não, pai, fique 40 e poucos anos, as pessoas, né? Então, assim, a gente nunca está no sapato do outro, né? Bom, você já acompanhou muitas transformações profundas, né? Tem alguma história que simbolize, assim, o impacto real do seu trabalho? Bom, eu costumo dizer que todas as histórias me encantam. É verdade, gente, eu sou apaixonada por pessoas. E todas as histórias, elas têm a sua superação, né?
Então, assim, eu atendi muitas pessoas incríveis, muitas. Nos últimos tempos, eu tenho pego histórias mais desafiadoras, né? Eu até brinquei com meu marido e falei assim, nossa, tem aparecido cada caso. Por que tem aparecido casos assim mais desafiadores, né? E ele olhou para mim e falou assim, bom, porque os casos simples qualquer um resolve. Simples assim, né? Simples assim. É que a É. gente também vai passando de fase. É, isso que eu ia falar, você está evoluindo, Isso, né? a gente vai passando de fase. E eu acho que o universo entende que você consegue ajudar mais, que você consegue ser mais útil para determinadas pessoas. Uhum. Então, eu atendi uma mulher de 52 anos, uma profissional, eu vou usar uma palavra feia, tá? Mas é que representa uma profissional fodástica na área dela, muito boa na área dela, 52 anos, mas com travas. Qual a trava? Ela não tinha parte relacional bem desenvolvida. Então, assim, profissionalmente fodástica, né? Arrasa, ela arrasa mesmo. Mas relacionalmente sem repertório, né? Não tem repertório relacional. E aí tem trava, porque na vida a gente tem, eu costumo dizer que um adulto saudável, e quando eu falo saudável, eu estou falando saudável na mente, né? Uhum. Saúde emocional e mental, não saúde de corpo físico. Mas um adulto saudável, ele precisa caminhar em passadas de equilíbrio. Então, por exemplo, a gente dá uma passada profissional, depois eu dou uma passada relacional, depois eu dou uma passada profissional, uma passada relacional. E eu vou dando passos assim. Então, eu vou expandindo a vida nessa passada. Quando eu olho só para uma área, por exemplo, no caso dela, ela foi dando passadas profissionais, ela ficou pulando na vida igual Saci Pererê, de uma perna só. E quando o Saci Pererê pula de uma perna só, ele não vai muito longe, Sim. né? Ele não consegue ganhar muita distância, porque ele cansa. Então, ali foi um trabalho maravilhoso que a gente fez, porque ela ficou pronta, ou seja, ela se preparou energeticamente e com tudo que precisava para poder colocar essa perna no chão e dar a passada relacional, porque isso vai fazer ela avançar mais. Qual é o sonho grande dela? Ela quer ser muito rica. Por que ela quer ser muito rica? Porque ela quer ajudar muitos jovens dentro da área que ela faz. A missão dela é muito grande a missão dela. Então, realmente, para ela cumprir essa missão, ela precisa de ter muito dinheiro, real mesmo, senão ela não vai dar conta de cumprir. E ela só vai conseguir isso se ela organizar a vida dela e conseguir dar as passadas com as duas pernas. Passada profissional e passada relacional. Então, ali foi feito um trabalho maravilhoso nesse sentido. E ela já está caminhando. É muito rápido, tá? É muito rápido. Atendi uma outra também de 62 anos, olha só que interessante. Com aposentada, numa outra fase de vida, cheia de dores físicas, com fibromialgia e tudo mais. Eu não trato doença física, gente, eu não sou médica, né? E não é esse a intenção, só que é óbvio que reverbera no corpo físico. E o sonho dela era casar e constituir família aos 62 anos, também com a perna relacional ruim. E a gente trabalhou em fevereiro do ano passado, atendi ela em fevereiro do ano passado. Em dezembro, ou seja, nem um ano depois, ela estava noiva. Que com legal. 62 anos. Que bonitinho. Aí eu perguntei, cadê as tuas dores? E a fibromialgia? Fibromialgia? Nem sei mais o que é isso. É uma somatização às vezes, né? Tudo, quando falam assim, porque as doenças têm fundo emocional, na verdade o corpo físico ele é um fofoqueiro dos outros Uhum. corpos. Então, quando chega no corpo físico é porque já reverberou, já tá ruim. Então, a tua parte, o teu corpo emocional e o teu corpo mental estão em sofrimento. E aí vem pro corpo físico para você ver, né? Porque eles dão sinais, você não vê. Eles dão sinais, você não vê. Uhum. Aí eles falam assim, bom, a gente vai ter que gritar. Deixa eu adoecer logo ela que ela vai ver. Sim. Ou vai, né? Ou vai. Não tem, mas é bem interessante isso, né? E você vê, e você atende mais mulheres? Ou é igual? Então, eu atendo homens e mulheres. Eu falo assim, sendo um ser humaninho que quer avançar, que está disposto, tá disposto, que fala assim, eu quero mais da vida, eu tenho gana de vida, eu quero. Esse ser humaninho eu ajudo. Só que aquela velha história, autoconhecimento é um processo mais doloroso e os homens são mais resistentes. Eu tenho uma teoria, tá? Que eles até vão gostar.
Eu acho que o homem, ele vem mais pronto. Ele vem com uma dinâmica de ter que resolver problemas, que é do tipo assim, deixa eu bater no peito e resolver, para tudo, não só para autoconhecimento, né? Para tudo. Que quando chega na questão do autoconhecimento, ele também bate no peito e fala, deixa que eu resolvo sozinho. Eu não preciso de ajuda. Mas eles são mais resistentes. Mas eles vêm. Então, assim, de cada 10 pessoas que eu atendo, 9 são mulheres e 1 é homem. Mas atendo homem, sim. Inclusive, meu último cliente de processo imersivo foi um homem empresário, né? De 44 anos de idade. Que chegou para mim com um desafio. Disse assim, eu quero fazer minha empresa fazer mais dinheiro. Meu desafio é esse. Minha trava é financeira. Pois bem, começamos a trabalhar, adivinha qual era a trava? Não era financeira, coisa nenhuma. A trava era relacional. Precisava alinhar relacionamento. Sem um casamento ali organizado, alinhado, a perna tá manca. E não consegue caminhar, não tem resultado. Né? Então, foi feito todo um trabalho ali também na área relacional, porque essa era a trava. E quando você fala relacional, não é só relacionamento homem-mulher. Não. É relacionamentos da vida, com pais, com funcionários, com filhos. Isso, é no campo relacional, tá? Normalmente num núcleo próximo, né? Eu falo que a gente tem um núcleo emocional, você tem um núcleo, tá? Então são pessoas que estão próximas desse núcleo, estão dentro desse núcleo. Normalmente vai ser pai e mãe, um irmão, uma irmã, marido, mulher, filhos e às vezes sogra, né? Assim, é um núcleo bem próximo, tá? Não vai ser o vizinho que mora lá a 3 quadras de distância. Não. E é tão interessante isso, né? Porque quando eu pratiquei yoga um tempo, assim, quando eu tinha por volta dos 30 anos ali, né? E aí tinha uma frase que eles falavam, né? Que a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar a forma como a gente se relaciona com o mundo. E quando a gente muda, o nosso mundo muda. Né? Quando a gente muda a forma como a gente se relaciona com o mundo muda. O mundo muda. Com certeza. E isso foi muito fato, assim, porque eu lembro que eu era muito combativa nessa época. Eu fui uma pessoa, assim, bastante complexa. Não que eu deixei de ser, mas eu melhorei bastante. O Ângelo reclama, mas é que ele não me conheceu nos piores dias. Assim. Que bom que você evoluiu, né? Imagina, com 47 anos, se não tivesse evoluído. Se ele acha que eu sou osso duro de roer hoje, é que ele não me conheceu quando eu tinha 20 e pouco, 30 e pouco e tal. Mas eu acho que é porque eu fui chefe muito nova. Assim, eu tive equipe muito nova. E hoje em dia eu falo, meu Deus, não que eu não fosse preparada, mas eu acho que eu não tinha sabedoria. Né? Eu tinha... Com certeza não tinha. Não tinha nenhuma sabedoria, mas assim, aquela coisa de tipo, desafio, vamos aí, né? A gente vai construir o carro com o carro andando. Mas como você falou, não me arrependo de nada, mas, né, porque tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Mas a questão meus relacionamentos não eram bons, né? Então isso refletia em tudo. E assim, não era porque eu estava, digamos, numa posição tal que eu não sofria. Só que talvez esse sofrimento eu não conseguia racionalizar ele, né? Então assim, ó, todas as travas que a gente tem, sejam elas simples ou complexas, elas vão acabar nos relacionamentos, tá? Todas, 100%. Então, só que é muito difícil para a gente ter essa clareza, né? É muito desafiador, é difícil mesmo. Eu mesma, Andressa, vira e mexe, estou em processos terapêuticos também, porque, afinal de contas, eu também sou um serzinho humano que quero mais da vida, né? E preciso avançar. E assim como todos, estou num processo evolutivo, estamos todos juntos aqui. Mas sempre vai cair no relacionamento, porque nós somos seres relacionais. Relacionamento é o grande mecanismo pedagógico do universo para a evolução. É por isso que você não é autossuficiente, nem eu. É por isso que a gente é boa numa coisa e ruim em outra. Porque nessa coisa que a gente é ruim, alguém é bom. E a gente vai ter que aprender a deixar essa pessoa boa fazer aquilo que a gente é ruim. E a gente fazer aquilo que a gente é bom, né? Que a gente é boa. Então, nós somos servidos e servidores. A gente serve e é servido o tempo todo. E isso é um estado relacional. Nós somos seres relacionais. Então, sempre vai cair em relacionamento. E sempre vai cair no papai e na mamãe e nos relacionamentos mais próximos. Sempre. A culpa é da mãe, coitada. Freud explica. Né? Coitada. Eu não sou mãe, então eu não tenho culpa de nada. Mas você é. Então, aí é aquela coisa. E é sempre mais a culpa mais da mãe do que do pai, né? Na verdade depende, tá? Porque assim,
A criança, ela sempre vai ter o pai e a mãe que ela precisa, nem mais e nem menos, é tudo na medida exata. No universo não tem nada fora de lugar, nada fora de ordem, não tem sacanagem. Ó, Nina, você foi favorecida. Ó, Deus não gosta de você, ele só gosta de mim, porque para mim ele deu sorte, para você não. É, Não existe não. isso. Mas o pai e a mãe são sempre na medida exata que a criança precisa. Por quê? Porque essa criança ela precisa ser desestruturada, ou seja, ela vai ser traumatizada, porque isso é o que vai desencadear movimento para ela evoluir. Então, se eu não sou traumatizada lá no meu ambiente familiar, eu não vou entrar em movimento de evolução. Então, esse é o mecanismo pedagógico do universo. Como é que você vai? Você acha que uma pessoa que está lá no bem bom, no gostosinho, vai por livre e espontânea vontade? Não, agora eu resolvo que eu vou trabalhar mais pesado, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A pessoa não vai. Ela só vai se ela precisa. Então, a grande missão de pai e mãe é, sim, traumatizar as crianças. Porque ali inicia o processo evolutivo daquela criança. Então, eles vão traumatizar exatamente no que ela precisa. Então, sempre vai cair no pai e na mãe. E veja, não é má intenção deles. É porque é assim que é. Mas hoje, assim, você falando assim, eu percebo que eu não sou mãe e tal, eu não quero, né, assim, não me entendam mal, mas eu percebo que os pais, eles estão com medo dos filhos, eles têm medo de educar os filhos, eles têm medo de fazer os filhos falar algumas verdades para os filhos, porque eles vão ficar traumatizados. Né? Assim, é uma sensação que eu tenho, né, digamos, das crianças e adolescentes assim que me rondam, que não são muitas. Mas eu percebo muito essa falta, e às vezes você fala, meu Deus, e vira e mexe, eu falo, graças a Deus, a minha mãe e meu pai falaram umas coisas para mim, porque senão eu ia ser pior, né? E eu acho assim, no meu, claro, no meu ponto de vista, depois você vai no psicólogo, mas assim, às vezes alguém tem que te falar umas verdades duras de ouvir, porque senão você, como você falou, a pessoa vai ficar ali sentada no tomate a vida inteira. Só que essa falta de limites que os pais colocam também é um trauma, de certa forma. Porque na vida adulta, essa pessoa vai ter problemas, ela vai ter dificuldade de se movimentar. Ela vai ter dificuldade de ser aceita, de se inserir, porque qualquer coisa vai desbancar ela vai ser muito frágil. Então, isso é uma forma de traumatizar também. Né? Então, a ação ou a inação é uma forma também de traumatizar. Né? Então, assim, esses pais estão cumprindo a missão deles. Que é realmente, entendi, que é traumatizar de um outro jeito. Vai traumatizar e depois essa criança vai ter que fazer terapia, vai ter que se virar, né? Enfim, é aquela coisa, né? Então, assim, é o início do processo evolutivo, né? Então, assim, por isso que sempre vai cair no pai e na mãe, tá? Sempre vai cair no pai e na mãe, sempre vai cair no pai e na mãe. A gente tem costa larga. Tem, né? Tem. Nossa, assim, várias vezes, assim, eu fico pensando, né? Falo, eu achava minha mãe chata, minha mãe insuportável, minha mãe exigente e tal. Mas hoje em dia eu entendo mais algumas coisas. E às vezes eu falo, nossa, eu devia ter escutado mais nesse sentido de que talvez me adiantaria mais algumas coisas que eu fiquei muito, sabe, assim, deixa que ela resolve, deixa que, sabe, assim, encostada, no sentido de que, se ela resolve, tá bom, mas coisas até que eu tinha que resolver em relação à minha vida, né? Mas eu acho que isso é normal, não é algo que seja, assim, um problema gigantesco. Isso gera em você aquela coisa. Às vezes eu fico esperando, ó a espera nos resultados. Eu fico esperando alguém vir me salvar, eu fico esperando alguém me dizer o que eu tenho que fazer, eu fico esperando alguém me dar as coordenadas, alguém vir puxar minha orelha. Se ninguém falar nada, então eu também não vou fazer nada. Então, isso é uma forma de comportamento, é um padrão que você desenvolveu a partir de como tua mãe e teu pai conduziram as coisas. E aí isso explica os teus resultados hoje. Né? Então, se tivesse sido diferente, seriam outros resultados. Exatamente, né? Exatamente. Bom, a gente está assim, se encaminhando para o final. Olha, passa muito rápido, né? Você pensa, nossa, mas passa muito rápido. Eu amo falar. Se deixar, eu fico aqui a tarde inteira e falando. o papo tá bom, tá excelente. Para a gente finalizar, para quem está nos ouvindo e sente que algo está fora do lugar, qual seria o primeiro passo para começar a viver uma vida verdadeiramente abundante? Olha, o primeiro passo é sempre você ter clareza de quem você é. Tá? Esse é o primeiro passo para qualquer coisa.
Então, assim, eu preciso saber quem sou eu. Depois que eu tenho mais clareza de quem sou eu preciso saber onde eu estou. E depois que eu sei onde estou, eu preciso saber para onde eu quero ir. E depois como eu chego lá. Então, são 4 passos. Um depois do outro. É um depois do outro. Quem é você? Onde você está? Para onde você quer ir? E como você vai chegar lá? Pronto. Se você der conta de responder tudo isso, terás uma vida abundante. Terá um mapa, né? Terá Você tem mapa. um mapa. Isso. Aí você... Então, assim, o primeiro passo é esse, tá? Ter clareza de essência. Quem é você? E quem é você não é o que você acredita que você é. E Quem nem é... o que você faz, né? E nem o que você faz. É o que você é. Aliás, isso é interessante, né? Quando a gente pergunta quem é você, muitas pessoas têm a tendência de responder títulos ou condição social. Ah, eu sou casada. Ah, eu sou professora. Ah, eu sou engenheira. Ah, eu sou mãe do fulano. Ah, eu não sei o quê. Eu sou pós-graduada, não sei no que lá, né? Mas a pessoa não responde que ela é comunicativa, que ela é líder, que ela é humanitária, que ela é controladora, dominante, autoritária. Ela não responde essas coisas, Não. né? A gente se esconde atrás de títulos. É isso aí. Então, o primeiro passo, descubra quem é você, tenha clareza de quem é você. E existem várias ferramentas para isso, tá? Não é uma ferramenta só. Aqui comigo, eu vou usar a numerologia para te dar essa clareza. Mas também posso usar outras ferramentas, porque eu tenho várias, eu tenho um repertório bem bom. Então, cada caso é um caso. Mas existem várias ferramentas de autoconhecimento para isso. Mas o primeiro passo sempre vai ser descubra e tenha clareza de quem é você. Ai, legal. E Andressa, como que a gente faz para te encontrar e traçar esse mapa aí da abundância e da prosperidade? Então, vamos lá. O meu processo, aliás, o meu atendimento, ele é 100% online. O consultório é virtual e o meu processo sempre vai iniciar com uma conversa, que eu chamo de sessão de clareza. Essa conversa, hoje, ela é gratuita. Eu estou falando hoje porque estou repensando algumas coisas, tá? Mas nesse momento, a sessão de clareza é gratuita. É um tempo que eu me dedico para realmente ver a pessoa, mas não ver com os olhos, para eu vê-la de verdade, né? E ali, por que é sessão de clareza? Porque a gente vai entender qual é o ponto, qual é a trava, qual é a questão, onde ela está, qual é o próximo passo, o que a gente precisa de fato resolver. E dali a gente cria estratégias, tá? Então ali eu vou poder falar, olha, fulano, você está nesse lugar, seu próximo passo é esse. Se você seguir esse caminho, você vai chegar em tal lugar. Eu vislumbro essa estratégia. Faz sentido para você? Então, dali a gente traça uma estratégia de solução para aquela questão. E aí, essa estratégia pode ser um atendimento, 2 atendimentos ou um processo de 25 horas. Então, hoje as pessoas me acessam ou via Instagram, ou via WhatsApp, né? Mas Instagram, andressabecker.oficial, oficial com 2 Fs. No link da minha bio tem um formulário para você aplicar para a sua sessão de clareza. Então, você preenche ali, em até 48 horas eu faço contato, a gente agenda e vida que segue. Porque aqui não tem nada que não possa ser resolvido, tudo pode ser resolvido. E de forma assertiva e rápida, tá? Então, assim, você não vai ficar anos em busca de uma resposta, né? Porque aí eu sou muito engenheira. Tem que ser efetivo e eficiente. Eu sou muito focada em resultado. Que bom. Muito legal, gente. Então, obrigada, Andressa. Tem mais alguma coisa que você queira colocar? Então, eu quero dizer que autoconhecimento é maravilhoso, que estejam abertos para autoconhecimento. Autoconhecimento, apesar de ser um processo dolorido, ele não machuca ninguém. Você vai sair bem melhor do que você entrou. E autoconhecimento é vida, é libertação. Então, assim, não sejam ignorantes com o autoconhecimento. Usem ele a favor, porque com o autoconhecimento você vai mais longe e mais rápido. Concordo plenamente. Gente, então chegamos ao fim de mais um Comando Talks. Se você chegou até aqui, aproveita, segue a gente aí se inscreva no canal do YouTube, siga a gente no Instagram, nosso Instagram é @ComandoTalks, a Comando News, o nosso Instagram é @ComandoNews.
A Comando News é uma assessoria de imprensa, uma empresa de comunicação e conteúdo de Curitiba. Então, também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre os nossos outros produtos e serviços também, aproveitem para nos chamarem no WhatsApp ou no Instagram. Andressa, muito obrigada, adorei nosso papo. Ficaria aqui com certeza fazendo mais um podcast de mais 1 hora, porque tem muito assunto. E obrigada. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Agradeço pelo convite e vamos marcar mais vezes. Com eu certeza. também amo esse assunto, né? Sou suspeita. Então é isso. Mas gratidão. Obrigada. Até mais, pessoal. Até mais, Andressa.